Olá meus caros, meu nome é Ciro Belão, sou escritor e jogador de RPG e hoje eu vim falar sobre preconceito linguístico, do Marcus Wagner. Eu sempre escuto quando eu vou aos lugares falar. É como se pronuncia o meu nome. E eu sempre respondo a mesma coisa, do jeito que quiserem, né? Preconceito linguístico é um marco no estudo da língua portuguesa aqui no Brasil. Desde o seu lançamento em 1999, ele sofreu duras críticas, principalmente porque ele atinge diretamente as pessoas que se julgam cultas no país. Tem uma expressão paradoxal que eu gosto muito, que é: toda generalização está errada. Se eu falar que toda elite intelectual do país se ofendeu, eu não posso porque eu não conheço todo mundo. Mas a carapuça serviu para muita gente. Todo mundo que já se sentiu superior ou deu um risinho ao escutar alguém falando problema, quando leu esse livro, bateu um desconforto. Portanto, preconceito linguístico, ele não é só um marco para o estudo da língua portuguesa aqui no Brasil. Ele é um marco para a gente entender o Brasil enquanto sociedade. Eu devo deixar adiantado que é uma obra bem complexa. Então, vou apenas arranhar um pouco do conteúdo dela. Se lhe interessar, adquira e leia. Eu dividi este vídeo em 10 pontos. O primeiro é autor e obra. O segundo é o que é preconceito linguístico. O terceiro é a origem do preconceito linguístico. O quarto é o papel da escola. E o quinto, o papel da mídia. Na sexta posição, eu vou falar sobre os 8 mitos linguísticos, que, embora o autor fale no início do livro, eu optei por falar um pouco mais ao final, após falar de alguns conceitos. Sétimo, eu vou falar da adaptação linguística. Do oitavo, do impacto e relevância hoje. O nono, de soluções e recomendações. E o décimo, se vale a pena ler. Mas antes, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Eu deixo aqui o meu Alma Links, onde eu deixo todas as minhas redes sociais, todos os meus livros à venda. Inclusive, tem algo de errado com essa casa. Se você quiser dar uma prestigiada e conhecer o meu trabalho, vai ajudar bastante. Então, vamos começar falando sobre o autor e a obra. Marcus Wagner, ele é um professor, um escritor, um renomado linguista, que ele é conhecido exatamente pela sua diversidade linguística e pela sua atuação ao combate ao preconceito linguístico. Ele tem inúmeras publicações sobre a língua falada no país, é um defensor da revisão da norma padrão do português para incluir variações linguísticas e formas orais como expressões genuínas e corretas do português brasileiro. O livro Preconceito Linguístico foi publicado pela primeira vez em 1999. Eu devo advertir que a primeira vez que eu tive contato com ele ele é bem menor, e a versão de 2015 é 3 vezes maior praticamente, né? É praticamente outro livro. Ele colocou novos textos e tem uma área só focada para a seção de ensino e aprendizagem. Bem, então o que é esse preconceito linguístico que já está logo no título do livro? Mas antes de responder isso, a gente precisa falar o que é preconceito. E preconceito é aquelas palavras que todo mundo sabe mais ou menos o que é, mas é difícil de definir. Então o que o Marcus Wagner fala? Preconceito é uma crença ou uma opinião formada previamente sobre alguém ou algo, que não se baseia em evidências objetivas. Ela é uma ideia pessoal e subjetiva, enquanto a discriminação é a ação concreta de tratar pessoas de forma desigual com base nesses preconceitos. Ou seja, o preconceito, ele é seu, ele é interno, ele está aqui na sua cabeça. E aí, em tese, se você só pensa e você não exerce aquilo, né, problema nenhum. Existe uma diferença entre preconceito e discriminação. O preconceito é uma coisa que a gente não pode combater porque é uma crença individual. Então eu tenho preconceito contra determinadas coisas, mas aquilo assim, é uma postura individual minha, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. O problema sério é a discriminação. Você acreditar em determinadas coisas, claro, ninguém vai poder entrar na sua cabeça e mexer aquilo. Agora, você exercer isso socialmente, você excluir as pessoas, você discriminar as pessoas, você matar as pessoas, como tem acontecido aqui no Brasil, por causa de determinadas opções, orientações, escolhas sociais dessas pessoas, aí que é o problema. Nós temos que combater a discriminação pela linguagem. O problema é quando você começa a discriminar as pessoas com base nesse preconceito. Ou seja, o preconceito linguístico é essa discriminação que você faz a partir da maneira como o outro fala. Isso pode se apresentar de diversas maneiras. Pode ser por sotaque,
pode ser por dialeto ou porque a pessoa está falando errado. E as vítimas frequentemente enfrentam barreiras na educação, emprego e vida social. Criticar uma forma de falar como inadequada ou errada é, na verdade, condenar as pessoas que utilizam essas formas. O verdadeiro problema é que essa língua padronizada é vista muitas vezes como superior, enquanto as formas não padronizadas são desvalorizadas, revelando uma discriminação de classe disfarçada de questão linguística. Terceiro, a gente vai falar sobre a origem do preconceito linguístico. Igual quase tudo, o preconceito linguístico é historicamente construído. Desde a colonização portuguesa, tanto a língua como a cultura europeia foram impostas tanto sobre os nativos quanto as populações escravizadas, criando assim uma hierarquia linguística. E mesmo após a independência, a elite brasileira continuou a valorizar a norma culta de Portugal como símbolo de status e poder. No século XIX, os gramáticos começaram a codificar tudo com base no português de Portugal, da Europa, ignorando as variações faladas no Brasil, as variações regionais. E essa codificação marginalizou todo mundo que não falava dentro do padrão, ou seja, do padrão europeu. Quarto, vamos falar do papel da escola. A escola ensina a norma padrão como a única forma correta de falar e escrever. Tradicionalmente, a escola queria formar a pessoa para só usar uma modalidade de língua, escrita de gêneros textuais escritos mais monitorados, é um dos muitos aspectos, né? É uma das possibilidades de uso da língua, sem reconhecer as variações linguísticas ilegítimas. Isso leva a muitos alunos internalizarem um sentimento de inferioridade em relação à sua própria língua. Os professores frequentemente corrigem alunos que usam variantes populares, perpetuando o preconceito linguístico e a exclusão social. O currículo escolar raramente inclui estudo de sociolinguística que poderia ajudar os alunos a entenderem e valorizarem a diversidade linguística. A grande mídia, especialmente a televisão, os jornais, eles reforçam esse padrão da norma culta. Inclusive, é muito curioso, né, que assim, o Jornal Nacional, ele tem o sotaque Newton, né, que é o sotaque do Jornal Nacional, que nada mais é do que uma variedade linguística inventada por eles, né, para passar esse tom de neutralidade. É muito raro você ver algum tipo de apresentador de telejornal, algum sentido, falando com sotaque, por exemplo. E normalmente, quando tem alguma variante popular assim que aparece na mídia, normalmente é de forma caricata, preconceituosa, com personagens estereotipados. Eu preferia que você me arrumasse uma escola. Uma escola? Senão, de que jeito eu vou aprender a falar direito? E eu queria aprender a ler, sem trupicar nas palavras. Aprender a falar assim que nem gente. Reforçando o preconceito e contribuindo para a marginalização dos falantes dessas variantes. Em sexto, eu vou falar sobre os 8 mitos linguísticos. O professor coloca isso no início do livro, mas eu achei mais interessante a gente falar sobre o base e depois chegar nesse ponto. Porque como eu não vou explicar exatamente um por um, né, já fica aí. Mas, se você for ler o livro, ele gasta 1/3 do livro falando sobre esse aspecto. Como o preconceito linguístico se baseia em aspectos equivocados. O mito número 1 é que o Brasil apresenta uma unidade linguística surpreendente, que não tem o menor cabimento, né? Assim, o Brasil é enorme, tem uma variedade incrível de dialetos, sotaques, né? Eu tenho um tio, que é casado com a minha tia, né, que ele é de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. E a tia falava que quando ela ia visitar a sogra dela, eu não entendia o que ela falava, assim, parecia que era outra língua. Então, assim, isso os dois falando português. Então, essa afirmação que o Brasil fala uma língua só é um pouco distante da realidade. O segundo é que só o português de Portugal que fala bem a língua, fala bem o português, que não tem menor cabimento, né? Porque no próprio português de Portugal tem diversas variações. Óbvio que até pelo tamanho do país. 2 sotaques do norte, Braga e Porto. 2 sotaques do centro, Coimbra e Lisboa. 2 sotaques do sul, Alentejo e Algarve. E 2 sotaques das ilhas, Madeira e São Miguel nos Açores. Assim, a importância hoje do Brasil no cenário internacional é muito maior, com a quantidade de gente, não há o que falar, mas os dois falam, os dois têm suas variações, os dois são legítimos. O mito número 3 é que o português é muito difícil. A gente fala isso
porque a gente se baseia numa gramática vinda de Portugal, que simplesmente não tem menor relação com a língua que a gente fala. Quem que fala dar-te-ei o céu? Eu nunca escutei ninguém, a não ser num ambiente muito específico, muito controlado, que fala um negócio desse. Depois você fala, nossa, muito difícil isso. O ato é que as pessoas sem instrução falam muito errado. Isso é um dos pontos que mais bate, essa ideia de errado. Não, é um fenômeno natural extremamente comum, né? E o que é mais interessante disso é que, assim, é errado só quando é as classes menos abastadas. Então, assim, se você fala mortandela, tá errado. Agora, se você fala o personagem, passou a ser utilizado por todo mundo. E aí passou a fazer parte da norma padrão. Apesar de, pela norma padrão antiga, só poder ser a personagem. O erro é considerado sempre de cima para baixo. Então, as pessoas que estão aqui, como eu digo, no topo da cadeia alimentar, né, altamente letradas, preferencialmente brancas e urbanas, né, vão considerar erradas as formas de uso das camadas inferiores. E quando elas mesmas usam formas que não estão previstas na tradição gramatical, aí elas dizem, mas é que todo mundo fala assim. Assim, esse tipo de coisa, entendeu? Mostra que, na verdade, o problema é quem está falando, não o que está falando. O mito número 5 é que o lugar onde melhor se fala português no Brasil é no Maranhão. Olha, eu não sei se é porque eu sou aqui no estado do Rio, do Sudeste, mas eu nunca escutei essa frase antes, sim, né? Talvez seja por desconhecimento mesmo, mas é uma frase que, sinceramente, eu nunca, não sei de onde o professor a escutou, mas fica aí o próximo mito. O mito número 6 é que o certo é falar assim porque se escreve assim. Quando eu era novo, eu tinha muita dificuldade de escrever menino, porque eu falo menino, porque eu sou aqui de Volta Redonda, que pega um pouco de Minas, um pouco do Rio, um pouco de São Paulo. Aí eu falo menino, eu falo 3, e aí eu botava o i ali no texto, né? E não tem isso. Então, assim, você não precisa falar da maneira que você escreve. E é interessante, por exemplo, na China a escrita é uma só. Porém, o mandarim é uma fala, o cantonês é outro. É porque a escrita padronizada, ela serve para garantir a compreensão mútua. É preciso saber gramática para escrever e falar bem. Olha, isso daqui não tem menor cabimento, porque o que eu mais vejo são escritores que não têm um domínio da gramática, escrevem com maestria, e outros escritores que podem saber muito bem de gramática, mas que a escrita dele não é boa. Uma coisa não tem relação com a outra. O que forma um bom usuário da língua é a escrita e a leitura. O mito número 8 é: o domínio da norma padrão é um instrumento de ascensão social. Este, na verdade, eu acho que é o mais engraçado, porque se fosse verdade, o topo da pirâmide socioeconômica do país era para ser tudo professor de português, né? Professor de maneira geral, e em especial professor de português, o que claramente não coaduna com a realidade. O domínio da norma padrão não garante a ascensão social e tem fatores muito mais importantes do que esse. Não vou falar que não influencia em absolutamente nada, mas diante de uma estrutura econômica, quase nada. Fatores sociais e econômicos têm muito mais impacto. Certo? Eu vou falar de adequação linguística. A adequação é você ajustar a forma que você vai falar de acordo com o meio onde você está, de acordo com o contexto, com o interlocutor. Ela é recomendada para garantir uma comunicação eficaz, mas ela é muito desafiadora numa sociedade tão desigual igual a brasileira. Idealmente, a adequação linguística é uma prática de cortesia e respeito, mas em contexto de relações assimétricas pode não ser o suficiente para superar barreiras da desigualdade e do preconceito. Então, assim, é importante você tentar falar, você saber com quem você está falando, da maneira como você fala. Uma coisa é você dirigir para um grupo de acadêmicos, outra coisa é você dirigir para um grupo de amigos, outra coisa é para um juiz. É saber se portar da maneira mais adequada.
Não tem nada mais deselegante do que alguém que fica falando muito rebuscado num ambiente que não cabe, sabe? Parece que a pessoa está tentando ser pedante. Da mesma maneira que não é adequado que você utilize um desvio da norma padrão quando você está fazendo documentos oficiais. Eu vou falar da relevância hoje, né? Que é muito engraçado o Carlos fala que assim, parece que ele, desde 99 ele fala a mesma coisa e assim, se mudou um pouco, mas continua a mesma coisa, né? Por mais contraditório isso possa parecer. E assim, depois desse tempo todo continua com a fala sendo utilizada para diminuir as pessoas corrigindo os outros como se isso fosse sinal de superioridade. É muito interessante, a pessoa está numa discussão, aí você corrige o português da pessoa, como se ela estivesse falando errado, a pessoa acredita que já está num ponto de vitória, porque o português dele está dentro da norma culta. E o que é pior, né? Normalmente esse é mais um preconceito que vem só a se somar porque é para um grupo que já sofre diversos preconceitos e vem um linguístico para só piorar aquilo. E essas atitudes discriminatórias em relação à maneira de falar impactam significativamente a vida dos indivíduos, né? Perpetuando a marginalização de grupos sociais que já enfrentam outras formas de discriminação. Então, sobre algumas, né? Ponto 9 são algumas soluções e recomendações, são pontos interessantes, mas são muito difíceis de serem concretizados, né, na prática. Então, por exemplo, educação inclusiva, né, você colocar as variantes dentro do ensino de português. Mas aí, assim, eu quero fazer um concurso, vou ter que estudar o quê? A norma culta, só cobram a gramática. Formar professores para dar uma outra ideia de português, porque essa ideia da gramática está muito enraizada na gente. A gente acredita que estudar português é quase sinônimo de estudar gramática. É importante que os professores abordem a importância da diversidade linguística e estratégias pedagógicas inclusivas, fala de conscientização social, que é você falar sobre isso na mídia, em eventos públicos que valorizem a diversidade linguística, políticas públicas para que valorizem e promovam a inclusão, a valorização das variedades linguísticas. Enfim, existem algumas soluções, mas todas elas são muito difíceis de ser aplicadas na prática, porque é muito tempo dessa ideia arcaica. Vale a pena ler? Olha, acho que só pelos comentários não vou falar. Eu acho que é quase uma obra essencial para qualquer estudante da língua portuguesa. E se você ainda não leu, leia, porque vale muito a pena. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o All My Links, lá tem todas as minhas redes sociais, todos os meus livros. Inclusive tem algo de Rádio para Sacada. O livro tem um formato digital na Amazon. Você dá uma prestigiada no meu trabalho e ajuda bastante. Tá certo? Valeu!